Então, semana passada eu falei sobre mate sua sede, não é? Importante você lembrar das coisas que já foram compartilhadas. E eu quero dar um segmento hoje, e semana que vem eu vou fechar isso. Mas o que eu falei foi como que Deus é a nossa fonte de satisfação. O tema, a escritura base foi Jeremias 2,13, que Deus é a fonte da satisfação, é a água pura. Mas que muitas vezes nós corremos para cisternas rachadas, tomamos água suja, água que faz mal, né? Antes de continuar, eu lembrei aqui, eu quero dar um aviso aos novos. Essa semana foi difícil eu correr atrás de você, mas eu vou correr, tá? Então eu queria animá-los, que domingo que vem nós continuamos nossa aula, e se você faltou, não falte, tá? Nessa semana eu corro atrás de você. Então, voltando ao tema, nós falamos sobre isso, da importância de você beber da água pura, que Deus, Ele nos dá satisfação total e plena, mas por causa da idolatria de nossos corações, da nossa fraqueza, muitas vezes nós tomamos água ruim. E isso era o que o profeta estava denunciando ao povo de Israel, e aí nós colocamos algumas aplicações na igreja, no nosso cotidiano. Então, se você não sabe o que eu estou falando, não ouviu? Lá no YouTube, assina o canal da igreja lá, que lá tem as pregações e tem o áudio, tá? Alguns eu sei que tem reclamado que não está conseguindo das transmissões, fica um pouco difícil, mas lá tem o áudio, e o áudio tá bem claro, nítido, para você ouvir, pensar, refletir. Eu quero, como Paulo muitas vezes fazia, né? Pedir, né? Rogar a vocês que comecem a fazer essas coisas, porque é importante que saiamos daqui e tomemos decisões, senão fica mais um encontro, você vem, ouve algo legal, algo que você gosta e para aí, não deve parar aí, né? Tudo isso tem um propósito. Eu espero que durante a semana você analise, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você de diversas maneiras, isso vai te ajudar a aprofundar no tema, tá bom? Dito isso, queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 11, versículo 25 a 26, e o tema de hoje é: você se torna aquilo que adora. Você se torna aquilo que adora. Isso é bom ou é ruim? Você tornar-se aquilo que adora é bom ou é ruim? Então eu escutei, é bom, é ruim, depende. Então vamos em Atos, e eu quero com as escrituras mostrar o bom e o ruim e o depende. Então, Atos capítulo 11, versículo 25 a 26, é uma escritura que nós compartilhamos muito quando estudamos a Bíblia. Diz o seguinte: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Olha que interessante, se você fizer uma pesquisa na sua Bíblia, você que tem Bíblia eletrônica, e colocar a palavra cristão, ela só vai aparecer aí, ou vai aparecer nos títulos, tipo assim, a reunião dos cristãos. Mas cristão era um nome que não se utilizava, foi a primeira vez. O que aconteceu? Paulo e Barnabé, né, imagina, eram os tops, né, dos evangelistas. Paulo, ele é responsável, a teologia paulina, ela permeia o cristianismo. Ele é responsável por grandes partes das cartas pastorais que nós temos na Bíblia. Então não era fraquinho, né? Era um homem de poder, né? E Barnabé simplesmente era aquele que Deus usou para converter, né? Para anunciar a Paulo a boa nova. Jesus havia encontrado e falou: vai lá, busque uma pessoa. Imagina se acontecesse comigo, né? Jesus aparece para Paulo e vai lá: fala com Marcos, porque ele sabe o que fazer. Eu ficaria tão honrado. Puxa, Deus confiando em mim, né? E Barnabé era essa pessoa. Então os dois passam um ano inteiro ensinando um grupo de discípulos, né? E é interessante que quando você começa a andar muito com alguém, você começa a imitar essa pessoa, é ou não é? Quando você é criança, se você assiste muito desenho, você quer imitar o desenho. Você fala até igual o desenho. Às vezes o Nicolas falava umas coisas assim de desenho. Gente, de onde esse menino aprendeu? Que menino inteligente. Aí, como um bom pai, tinha que monitorar o que o menino está assistindo. Daí que você tira, né? Haviam coisas boas e muitas coisas ruins. Então recomendo você assistir o que seu filho assiste, você vai se surpreender.
Então você começa a imitar. Eu lembro que o pessoal falava assim, você, né, que me conheceram meu pai, se anda igual ao seu pai. Eu falei, não, eu não. E mais tarde, um dia, eu não sei se eu parei para observar, ou eu vi uma gravação, e eu andava igual ao meu pai. Eu adoro arrastar o pé. Eu adoro. Mas é algo assim, que eu até tento evitar, às vezes eu tento, né? Mas meu pai era assim, arrastava. Parece que o ser humano, ele tem essa capacidade de imitar e de reproduzir muito rápido, né? Alguns filhos de vocês é igualzinho vocês andando, né? Então, é muito parecido. Na escola também, né? Um amigo começava a usar um estilo de roupa, o que você fazia? Você usava também. Alguns começaram a usar brinco porque alguns amigos começaram a usar brincos. Em casa não tinha isso não, meu filho. Ou era a orelha ou o brinco, você escolhe. Você não vai ficar com os dois, né? Meu pai não tinha essa conversa não, mas até eu queria, meus amigos estão usando. A nossa tendência é imitar as coisas. Bom, e aqui há um exemplo de uma imitação boa. Aqueles discípulos se tornaram aquilo que eles começaram a adorar. Eles foram apresentados àqueles discípulos, quem? Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho, e eles ficaram um ano inteiro aprendendo, desenvolvendo, e aquilo foi transformando, foi se tornando parte deles. O cristianismo não era como uma religião como é hoje. Ninguém falava assim, sua religião, o cristianismo naquela época. Era a identidade, eles eram cristãos. Eles eram, a palavra cristão, o que ela significa? Um pequeno Cristo, um imitador de Cristo. Então não é que, outra coisa interessante, não foi eles que se deram o nome de cristãos. Aqui, eu queria me apresentar, sou cristão. Não foi. As pessoas que nem faziam parte da comunidade, as pessoas de fora, começaram a observar a vida daqueles discípulos e notaram que eles pareciam em suas ações, em tudo, em Cristo. Imagina que honra. Então não era só uma religião daqueles discípulos, era a identidade deles. Sabe, irmãos, e hoje nós precisamos tirar uma lição. Nós somos cristãos porque nós temos a religião, nós assumimos que a nossa religião é o cristianismo, ou nós somos cristãos porque é a nossa identidade, porque eu tenho me tornado como Cristo. E aí, em vez de você perguntar para mim ou para você mesmo, pergunta lá no seu trabalho, pergunta na sua família, e eles vão falar claramente. Então nós vemos aqui um exemplo bom. Eles se tornaram aquilo que eles começaram a imitar. Isso aqui é legal. Só que a gente sabe que não é só isso. E eu queria que vocês agora abrissem Isaías 6, versículo de 9 ao 10. E eu vou focar na questão da idolatria. O que é a idolatria? E vou gastar mais tempo nisso porque a nossa tendência sempre vai ser de ter um coração idólatra. Os nossos corações são fábricas de idolatria, são fábricas de ídolos. Isso faz parte da nossa natureza humana, mas há solução para isso, eu vou falar depois, mas eu queria que você entendesse. Isaías 6, versículo de 9 a 10, olha que interessante. Ele disse: vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Se você olha sem analisar o texto, sem entender o que as pessoas que ouviram isso entenderam, parece um pouco estranho, né? Deus não quer que as pessoas se convertam. Deus quer que as pessoas ouçam, mas não mudem. O que está acontecendo? Que profecia é essa? Só que eu queria que você agora fosse em Salmos 115, e eu vou explicar um pouquinho o que Deus, pelo profeta, está denunciando ao povo de Israel. Em Salmos 115, versículo 2 a 8, quero que você acompanhe comigo para você entender o raciocínio. Diz o seguinte, posso ler todo mundo lá? Sim ou não? Não? Vamos lá, Salmo 115. Se você está com a Bíblia de papel, abre no meio, você vai achar Salmo.
Se você está aí com o celular, também é muito mais fácil. Então eu vou ler. Salmo 115. Por que me perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata ou ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tens mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Torna-se como eles aqueles que os fazem e todos que neles confiam. Eu não sei se você entendeu onde eu quis chegar. Assim como os bereanos se tornaram como Cristo, porque era o objeto de adoração deles, também você se torna, se seu objeto de adoração for um ídolo, como você se torna? Alguém que tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não sente, tem boca, mas não fala, tem coração, mas não responde. E essa denúncia, quando Isaías fala sobre isso, eles entendem que o coração deles está endurecendo, que eles não estão enxergando nem ouvindo, porque eles estão se tornando como os ídolos deles. E isso vem na imagem e bate forte para eles. E é o que eu quero que você perceba, que quando há idolatria, ela tem o poder de te transformar igualzinho ao seu ídolo. Ela endurece, ela torna você cego. Você já não encontrou com pessoas que você mostra as escrituras, que você mostra todos os argumentos, mas o coração está duro? O que é isso? Idolatria. Idolatria é quando você tira Deus do lugar de Deus e coloca pessoas, outras coisas, você mesmo. Onde deveria estar Deus, está outra coisa que não é Deus. E você começa a produzir esses frutos da idolatria. Então aquele povo estava se tornando duro, seco, rebelde, não ouvia a mensagem, porque eles se tornaram idólatras, igualzinho ao ídolo que eles estavam adorando. Isso é muito, muito sério. Você consegue ver as semelhanças? Percebeu o que faz a idolatria? Então muito cuidado, porque a idolatria é sutil. Pensando nisso, eu queria que você abrisse agora em Romanos, capítulo 1, para você ver o poder da idolatria, o que ela faz no coração humano. Só que eu queria que você tivesse uma outra perspectiva. Esse Romanos capítulo 1 não é um capítulo fácil. É um capítulo que talvez pode causar polêmica. Mas se você olhar com a visão que eu quero te dar agora, isso vai te ajudar. Por exemplo, Paulo. Por que Paulo escreveu Romanos capítulo 1 à igreja que estava em Roma? Paulo queria chegar na Espanha. Ele tinha uma visão lá, ele sabia que lá era um povo aberto ao evangelho, ele sabia em que condições estava esse povo. Então ele falou, eu quero ir à Espanha. Só que para ir à Espanha, quem deveria ajudar na missão? A igreja de Roma. Ela deveria suprir Paulo, pagar o que ele precisava, os custos que ele teria para começar a missão. Então Paulo escreve essa carta aos romanos para ajudá-los a entender que ele tinha uma missão. E ele se apresenta, no começo da carta ele fala, eu sou apóstolo, não levantado por homens, mas por Jesus. Porque ele queria dar as credenciais, fala, olha, eu sou o apóstolo. É claro que chegavam coisas boas de Paulo lá e coisas ruins. Ele fala, não me envergonhe do evangelho é o poder de salvação. E ele começa a usar esses argumentos. E aí ele faz uma descrição de como está a sociedade. Os pecados. Qual era a intenção? Não era uma carta para a igreja, mas era uma carta para que a igreja se sensibilizasse com os pecados, para que eles entendessem tudo isso e gerassem os recursos necessários para que ele pregasse o evangelho. Então o que eu vou ler aqui, Paulo não escreveu para esfregar na cara das pessoas. Ele escreveu para sensibilizar a igreja, para que ela entendesse o que estava acontecendo no mundo. E aí ele começa Romanos 1, versículo 18 a 32, é a parte que eu vou ler, fala assim: portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus,
Seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocam suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes. Homens com homens receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquelas que as praticam. Olha que trecho forte. Lembrando, Paulo está dando a carta à igreja, para que a igreja entenda o que está acontecendo no mundo. Porque Paulo sabe que essas pessoas, e eu não estou falando só de homossexualismo, ele fala de homossexualismo, ele fala de leis naturais, e ele fala de um monte de coisa, de caluniador, de fofoqueiro, de, quais é a listinha aqui, ele fala de depravados, ele fala de maliciosos, ele fala de insolentes, arrogantes, presunçosos, de pessoas que desobedecem os pais, e toda sorte de frutos ruins. A idolatria, ela gera frutos ruins. Então eu queria mostrar para você o que a idolatria faz no coração. Primeiro, quais são as graves consequências da idolatria? A idolatria, ela vai provocar o quê? A ira de Deus. Deus é um Deus irado. E eu não sei se você lembra, eu já expliquei isso. Se Deus não se irar com o nosso pecado, Ele não é Deus. Se Deus olha para... Imagina eu olhar para o meu filho e ele está se enfiando nas drogas. Ele não está fazendo isso não, tá? Só estou usando exemplo. Mas digamos que ele está se machucando. Eu vou olhar e falar assim, ô meu filho, isso não é bom, não faz mais. Ou eu vou me indignar. Se um pai vê o filho fazendo, destruindo, acabando com o seu corpo, e ele não faz nada, é porque ele não tem amor. Dói, você vê o pecado, você não aceita. E Deus não aceita, e ele sim é um Deus irado. Porque Ele olha o pecado e Ele sabe o mal que o pecado faz. Ele sabe como o pecado destrói seus filhos. E Ele também sabe que quando alguém pisoteia as suas direções, isso só vai trazer dor, tristeza em um mundo que nós temos. Então assim, a idolatria, ela vai sim gerar a ira de Deus. E isso é bom, porque nosso Deus odeia. Ele se opõe a tudo aquilo que é mal. Ele não tolera, ele não fica indiferente. Outra coisa que eu vejo aqui na carta de Paulo, ele fala que a idolatria promove o que? Trocas, não é assim? Aí ele fala, olha, primeira troca, você tira a glória de Deus e coloca o que? Coisas, imagens, você troca de lugar. Aquilo que deveria ser para a glória de Deus, você tira e põe você mesmo, ou põe seu trabalho, ou põe uma relação, ou põe a sua sexualidade, ou põe uma ideologia, você tira, você troca. Você troca. Isso é um sinal da idolatria. A outra coisa que a idolatria produz
É trocar a verdade pela mentira. Aquilo que é verdade, aquilo que é certo, você troca, você começa a aceitar a mentira. Pessoas vêm e falam várias coisas e você fala, verdade. Não é verdade. Então a idolatria no coração do ser humano vai torná-lo mentiroso. E ele vai acreditar tanto na sua mentira que ele vai trocar as verdades. E aí se aplica a várias coisas. A várias coisas que você pode colocar aí. Troca também o Criador pelas coisas criadas. Quando a idolatria começa a produzir frutos, aquilo que Deus criou começa a ser mais importante do que o próprio Deus. Por exemplo, você vai ver pessoas que amam a natureza, que largam a vida para defender o planeta, que fazem tudo, mas que são ateus. Você vê pessoas que cultuam anjos, né? Sei lá, mas não adoram a Deus. Você vê pessoas defendendo cachorros, mataram um cachorro lá em São Paulo, fizeram greve, fizeram estardalhaço, reclamaram, mas quando se matou uma criança, todo mundo calado. Nós vemos pessoas defendendo os animais e promovendo aborto. Como que pode? Então os valores se invertem. Troca a verdade pela mentira. Troca Deus pelas coisas criadas. Outra coisa que acontece, que a Bíblia denuncia quando há idolatria, você troca o quê? Olha que interessante isso. Aquilo que é natural pelo que é antinatural. Então, e ele dá dois exemplos disso acontecendo. Quando o homem troca aquilo que é natural, qual é o natural? Qual é irmãos, lei natural é aquilo que Deus criou e se aplica a todos. Você concorda ou não concorde? Você pode não concordar com isso aqui, mas não torna a lei natural, não anula a lei natural. Por exemplo, uma lei natural conhecida, qual é? A lei da gravidade. Todo mundo sabe que é a lei da gravidade? Ó, se eu pegar aqui, soltar um objeto, me dá seu celular, por exemplo, Lucas. Não, ó, que coração puro. Se você pegar um celular e jogar, ele vai cair. Então você pode falar, eu não acredito na lei natural, eu não acredito na lei da gravidade. Se joga num prédio para você ver. A lei da gravidade, você crendo ou não, ela vai continuar. Não se joguem, tá? Não faça esse teste. Porque o último que fez não sobreviveu para falar. Então a lei é natural e ela se aplica a todos, concorde ou não concorde. A lei natural que Deus deu a todos os homens e mulheres é que o homem se relacione com a mulher e a mulher com o homem. Isso é o natural. Fora disso, eu não estou falando, vamos apedrejar, não ame. Fora disso é idolatria. Assim como é idolatria, você desobedecer os pais. Você já imaginou isso? Quando seu filho te desobedece, são sinais de idolatria na vida dele? Você já encarou assim esse tipo de pecado? Você jovem, né, que é a época da rebeldia, quando você desobedece aos seus pais, você já imaginou que é a idolatria dando frutos em seu coração? A idolatria, você está tirando aquilo que Deus fala e começa a colocar os seus valores. E você fala, o pai não sabe de nada. E a Bíblia fala, pai sabe de tudo. Mãe sabe de tudo. Mas você troca sinais. Sabe, irmãos, amigos, eu tenho percebido como, e isso comprova, né? Isaías fala que a pessoa se torna, se você olhar no versículo 29, olha o que ele fala: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Aí vai, tornaram-se. Você está vendo como o ídolo está transformando, se tornou. Então, lembra daquela primeira coisa muito perigosa, você pega a verdade e troca pela mentira, e alguns de nós acabam engolindo essa história, acaba fazendo essas trocas. Sabe o que é isso? Sinais de idolatria. Quando você começa a trocar, a substituir, até defender qualquer coisa, não estou falando só de ideologia de gênero não, qualquer coisa, porque o mundo vai vir, e Paulo está falando, é isso mesmo, no mundo acontece isso, as pessoas trocam, as pessoas fazem isso, e tantas outras coisas. Muito tempo eu ficava me questionando, né? Por exemplo, eu conheço
líderes, né, que já confessaram que tem, a gente viu aqui, eu esqueci o nome do Guy, né, Guy Raymond, eu acho. Ele falou, olha, eu tenho atração pelo sexo igual, mas eu sou um cristão, eu não pratico. Nós ouvimos isso aqui. Eu pensei, Deus, como que pode ser? Parece algo natural, né? É natural. E eu conheço pessoas que falam, cara, eu sinto isso, eu me sinto como mulher, eu me sinto como homem. É uma coisa até natural. Que você não pode chegar, você está sem vergonha, é algo natural. E aí eu pensando, refleti, é natural em um sentido, porque é natural nós temos a natureza humana. Então, se nós temos a natureza humana, ela vai produzir coisas antinaturais, que a nossa visão acaba transformando em coisas naturais. Deu para entender? Eu sei que é uma explicação um pouco complicada, mas depois você pode me perguntar. Então assim, quando eu tive esse entendimento, eu pensei, é natural de uma pessoa sentir isso, porque aquele que tem a natureza humana vai produzir coisas antinaturais, porque faz parte. E isso causa em mim o que? Misericórdia, porque se eu pregar o evangelho, eu quis pegar nesse ponto, porque eu sei que é o que chama a escritura, mas tem outras coisas, mentira, calúnia, né? Se você, eu sou hétero, mas se você, cara, tem relações fora do casamento, se você é um adulto, igual, tanto quanto, se você é mentiroso, fofoqueiro, caluniador, o tanto quanto. Então isso nos humilha também, nos faz entender que o evangelho é para todos, e essas pessoas são indesculpáveis, não tem desculpa. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, é porque isso, é porque aquilo. Paulo fala, não tem desculpa, mas isso tem um objetivo, não fica só nisso. O Eduardo mesmo falou aqui, olha, se não fosse por Cristo eu não estaria aqui. Por quê? Porque nós não temos desculpas para dar. Nenhuma desculpa será boa o suficiente para falar para Deus que nós não merecemos ser condenados. Então esse é o panorama. E aí o que Paulo fala? Olha, se você vai em Romanos mesmo, versículo 16 a 17, olha o que ele fala. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque o evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que o princípio e o fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o que Paulo está falando? Eu não estou falando essas coisas para você jogar na cara das pessoas. Você é isso? Olha aqui, Romanos 1 para você. Nós não fazemos isso? Eu já fiz. Olha aqui, olha, você, irmãos, todos esses pecados que Romanos 1 descreve, já é a ira de Deus. Ele não está falando, vai ser, provará, já é. Pessoas que vivem nesse nível de pecado, todos os níveis que estão aqui, já estão debaixo da ira de Deus. E o que é o antídoto? Qual é a solução para a ira de Deus? É o evangelho. E Paulo fala, olha, esse é o mundo, eu estou falando para você, por isso eu quero anunciar o evangelho lá na Espanha. Deu para entender? O evangelho é que vai fazer a justiça de Deus, porque as pessoas são culpadas. Elas não conseguem provar a inocência diante de Deus, seja qual for o pecado. Por isso elas precisam de quê? Um Salvador. E aí Cristo é apresentado, porque quem é a justiça de Deus? Quem é a justiça de Deus para transformar o pecador em alguém que merece a salvação? Cristo. Você não vai merecer pelos seus méritos, mas Cristo conquistou isso para você na cruz. E Paulo fala, eu quero anunciar. Então quando você pega um texto desse e só quer mostrar o pecado na cara de alguém, você está fugindo do evangelho. Porque Paulo falou tudo isso para mostrar, ainda que seja o pior dos piores, o evangelho é a cura. Então não mostra para mostrar o pecado do outro, mostra para mostrar o evangelho. Como mostraram para mim, Cristo é a solução. Não é, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, não vai conseguir. Você lembra domingo passado que eu falei, às vezes a gente tira os frutos do pecado, mas a raiz está lá dando frutos. Não é. Se nós não anunciamos a Cristo, é só enxugar gelo. Você fica tentando enxugar o gelo e o gelo nunca vai ser enxugado. Você entende a preciosidade do evangelho?
capaz de transformar. O que transformou meu coração não foi que alguém quebrou meus argumentos, mas o Evangelho me convenceu. Porque esses homens e mulheres que está sendo falado aqui nas Escrituras, eles se tornaram duros, por quê? Porque qualquer um que adora ídolo vai se tornar como seu ídolo. Se o cara adora o trabalho, ele vai ser um trabalhador, vai ser isso, vai ser aquilo, isso pode ser um ídolo para ele. Se você adora os seus filhos, que meu filho, eu quero que ele tenha isso, e eu estou falando de motivos até bons, né? Mas se eles são objeto da sua adoração, você vai começar a falar igual aos seus filhos. Eu vi alguns pais falando assim com os filhos, de papai, todo, não é só no momento de carinho que eu já fiz isso, mas a pessoa é 100% criança, está se tornando igual ao seu ídolo, falando como criança. Presta atenção, porque isso é sério. A idolatria, ela dá evidências. Então, se você adora Cristo, vai dar evidência. Se você adora ídolos, você também terá evidência. Se você só fala de trabalho, trabalho é tudo para você, é a razão da sua vida, você ama o seu trabalho, você morre pelo seu trabalho, o que é isso? Um ídolo. Você está se tornando igual ao seu trabalho. E aí vai, se você é um cruzeirense, ama o seu time, só porque ele jogou 3-0 no Galo, e você vem aqui e me humilha, e fala na minha cara, o que é isso? Não tem nada a ver não, isso aí a gente perdoa, porque não acontece sempre, né? Deixa, né? Mas voltando que é sério, irmãos, eu só falei isso porque foi aniversário do Modesto, só para te dar massagear seu ego, viu, Modesto? Então, irmãos, o que eu quero falar, a idolatria, ela gera evidências. E a única coisa capaz de resolver é o Evangelho. Não é mostrar, jogar na cara, mas é ter amor. Olha o que o Evangelho faz. Quando Paulo fala, olha, eu não tenho vergonha do Evangelho. E é triste, irmãos, porque muitos de nós temos tido vergonha de proclamar o Evangelho. Essa escritura é para ser mostrada? Mas com outro propósito de amor. A verdade deve ser dita, porque a nossa tendência qual é? Trocar. Pega a mentira pela verdade. É a nossa tendência. E ele fala, olha, então você mostra isso, o Evangelho tem esse poder para salvar e tal. E ele fala, porque é a justiça de Deus. Nós precisamos entender o que é a justiça de Deus. Abre comigo lá, em 2 Coríntios, capítulo 5, 20 a 21. Por isso eu quero encorajar você, escuta a pregação, o áudio, porque tem muitas coisas que eu sei que é difícil de entender, de assimilar, mas conforme você vai ouvindo, vai mais fundo nas Escrituras, eu tenho certeza que você vai pegar mais coisas. E também se tem alguma coisa que está te incomodando muito, se você quiser vir falar comigo depois do culto, pode vir falar também. 2 Coríntios 5, 20 a 21 fala assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Então, irmãos, Paulo fala, olha, o que Paulo está fazendo com a igreja de Roma? Fala, vocês precisam ser embaixadores. Por meio de vocês nós vamos suplicar a essas pessoas que foram descritas em Romanos 1, que se reconciliem com Deus. Você entende que Paulo escreve tão duro, tão forte? O princípio qual é? Eu vou ferir, mas eu quero curar. E a cura é o Evangelho. Não foi para mostrar o pecado na cara, mas foi para falar, olha, Cristo é a justiça que essas pessoas precisam. Eles não vão conseguir por si só. Porque o ídolo endurece, o ídolo deixa a pessoa cega. Ela não vai mudar. Você pode gritar, você pode fazer manifestação, você pode jogar pedra, não vai mudar. Você pode mostrar os argumentos. Se você não amar e não mostrar o Evangelho, fala, meu amigo, minha amiga, a única solução para você é Cristo. Não há outro. A justiça de Deus. Lembra que eu falei que Deus é um Deus irado? Ele vai fazer justiça. Aí quando ele vai fazer justiça, quem paga, quem se faz justiça por nós? Cristo. Eu entendo que o sofrimento de Cristo é um sofrimento de dor, e nós focamos, assim, irmão, nós temos a visão sempre do homem, né? Nós temos uma visão antropológica. Quando você olha a cruz, o que você vai ressaltar? A dor física. Bateram, socaram, pregaram.
porque é o que a gente sente, a gente sabe. Mas assim, o que foi mais difícil para Jesus foi provar a ira de Deus. Tomar o cálice da ira de Deus. Outros cristãos passaram pelo que Cristo passou. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então muitas pessoas eram queimadas vivas, eram crucificadas, mas ninguém provou da ira de Deus, só Jesus. Isso faz o sacrifício de Jesus diferente, eficaz e completo de qualquer outro sacrifício. Então, quando Cristo prova da ira de Deus, porque Deus não deixa o pecado passar, aí sim ele se torna justiça em nós. Aquele que crê, eu não estou falando de um crer emocional, aquele que crê ao ponto de ser o quê? Transformado. Porque se você adora a Deus, se você adora um ídolo, você se torna como um ídolo. Se você adora a Deus, você se torna como quem? Como Deus. Há evidências. Você vai errar, você vai pecar, mas você lembra, puxa, eu volto sempre para Deus. Se não é verdade, aquilo vai te transformando, e você sempre está na busca de ser como Deus. E por isso que no final de tudo, nós seremos transformados completamente como quem? A imagem de quem? A imagem de Cristo. Olha que incrível como a Bíblia ela se fecha, ela é completa, ela explica, ela começa assim e termina assim. E o que Isaías está falando para você, para mim, nós temos que abrir os olhos. Se você está com seu coração duro, ídolos estão aí. Você está se tornando como eles. Mas se você é um cristão, você vai se tornar como Cristo. Persevera, porque você vai se tornar como Cristo. Então isso é importante. Cristo é justiça em nós. Que fazer então com tantas informações para a gente terminar? 1 Coríntios 10, versículo 14. 1 Coríntios 10, versículo 14. 1 Coríntios 10, versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Você pode ler o resto do texto, mas fuja da idolatria. Dê boas notícias a você mesmo. Prega o evangelho para você mesmo. Prega o evangelho a outro. Nós temos o conceito errado de achar que pregar o evangelho é esfregar o pecado na cara do outro. Pregar o evangelho é falar sobre Cristo. E você vai falar dos pecados sim. Mas como Paulo falando, olha, é assim que está, mas eu não me envergonho, porque o evangelho salva pessoas. É o poder de Deus para salvar. Então, dê a boa notícia para você mesmo e aprenda a viver pela fé. Domingo que vem eu vou falar sobre enfrente a pequena fé. Porque tudo isso nós só vamos ser capazes, a Bíblia fala que o justo, aquele que é justificado por Cristo, vive por quem? Pela fé. E às vezes nós nos contentamos com uma fé pequena. Minha fé é meia boca, mas estou indo. Eu quero falar o quanto uma fé pequena, ela pode destruir, e quanto uma fé real, verdadeira, ainda que você tenha suas debilidades, ela transforma a sua maneira de ver a Deus. Então esse é o assunto para domingo que vem. Obrigado, irmãos. O Léo aqui vai dar um recado para a gente. Obrigado. O Léo não, né? O pessoal aqui, certeza. Sacolinha? Aqui não, cadê minha sacolinha? Ele lá. Vai lá, Léo, vai lá.